Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto A História da Velha Babá, da Elizabeth Gaskell, que saiu desse livro aqui, então, o grande livro de histórias de fantasmas, uma coletânea só com autoras britânicas, irlandesas, esse povão lá da Europa. Então, e é só mulher, gente. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, nós vamos conversar hoje sobre essa história, a história da velha babá, escrita pela Elizabeth Gaskell. E, gente, que história gostosa de ler! Que história que tem aquele clima perfeito de uma boa história de fantasma, sabe? Mansões à beira do lago, um frio intenso, fantasmas que tocam órgãos, criancinhas fantasmas passeando do lado de fora da janela, esse tipo de coisa. Gente, é uma história muito legal. É uma história simples, ela tem todos os grandes clichês das histórias de fantasmas, mas ela é uma história clássica. Então, ela de certa forma moldou os clichês das histórias de fantasmas. E a gente vai encontrar tudo isso aqui e de forma muito satisfatória. Nós vamos ter aqui então a nossa protagonista, que ela narra em primeira pessoa, é a babá, então, a senhorita Hessel. A senhorita Hessel ou a senhorita Hedgel, e ela vai estar contando então para nós, os ouvintes dela, a história de uma coisa muito esquisita que aconteceu com ela enquanto ela ainda era jovem, e ela era babá da senhorita Rose Lane, que é a garotinha da história aqui então. Essa babá, ela foi babá muito jovem, com 19 anos, ela já era babá, e ela foi tomada por uma família rica como babá da filha deles. Só que acontece um infortúnio e os dois acabam morrendo, pai e mãe acabam morrendo. Então, a filhinha é mandada para poder morar com os tios em uma mansão muito no interior da Inglaterra, uma mansão gigantesca, isolada de tudo, e a babá está incluída nessa viagem. Ela vai junto então para tomar conta da pequena Rosaline. Só que eles chegam lá e é uma mansão grande, uma mansão dark, uma mansão esquisita, sabe? Cercada por um lago e cheia de florestas de árvores secas ao redor e longe de qualquer civilização e tudo mais. Só que a casa tem seus empregados e tem lá um pouco da família dos tios, né? É só um tio que mora lá, que ninguém nunca vê esse tio. E as duas tias, que são duas velhas senhoras. Uma senhora muito velha e a outra que ela é considerada tia também, mas ela não é da família. Ela é como se fosse uma dama de companhia dessa velha senhora. Só que as duas são bem velhas e tá todo mundo lá, aquelas duas velhas lá, né? O bando de empregado e tudo mais. E a pequena Rosaline vai crescendo lá em meio a essa mansão. E ela é a alegria da família, porque ela é nova vida ali, né? Uma vida jovem e tudo mais, aquele bando de velho. Só que a casa tem suas peculiaridades. Quando chega o inverno, a empregada, a velha babá que nos conta a história, ela tem a impressão de que está escutando o órgão lá do andar de baixo sendo tocado. Todo mundo fala pra ela que não, que é bobeira, que é coisa da cabeça dela, que é só o vento uivando lá de fora da janela, que é muito tolice da cabeça dela confundir o barulho do vento com o barulho do órgão e tudo mais. Mas ela fica com isso na cabeça. Até que ela resolve descer lá embaixo e ela vê realmente o órgão tocando sozinho lá embaixo, gente. Bem naquele estilo filme de terror antigo, sabe? E ela fica aterrorizada com aquilo e vai procurar então as empregadas da casa. E a empregada da casa conta que nas noites mais frias do ano, o velho barão da família, o velho senhor da família, aparece como um fantasma para tocar o órgão. E essa não é a única aparição fantasmagórica que aquela casa reserva para os seus moradores.
E quem começa a ver então outra aparição? A pequena Rosaline, que é a criança que nossa velha babá olha. A pequena Rosaline começa a ver então uma menininha mais ou menos da idade dela, muito branca, quase azul, tremendo de frio, batendo na janela e falando: me deixa entrar que eu tô com frio, vem brincar comigo aqui fora que eu vou brincar com você para sempre, e para sempre, e para sempre. Povo, que é isso, povo? E eu paro de contar a história por aqui. Gente, é uma história clássica britânica de fantasmas. Tem tudo o que uma história inglesa de fantasmas tem que ter. Tem então aquele frio escaldante, aquele frio que gela a espinha da gente. Tem neve caindo, tem tempestades com raios e trovões. Tem fantasmas passando pela janela. Tem pessoas que escondem segredos e que só contam quando já é tarde demais. Tem um segredo de família que vai aparecer lá no final. E, gente, é uma história muito boa, viu? É uma história que tem seus clichês sim, mas ela é muito boa. Ela é muito bem escrita. Você vai lendo aquilo e você se sente assim no Downton Abbey, sabe? Você se sente na nobreza da Inglaterra, nos britânicos lá, tomando chá das 5 e lá conversando aqueles papos da alta sociedade na frente da lareira e tudo mais. Você se sente ali naquele meio. Gente, é uma história muito boa, viu? Eu gostei demais e eu indico para todo mundo. Elizabeth Gaskell, A História da Velha Babá. Ó, baita história de fantasmas, viu? E amanhã nós vamos conversar então sobre A Coisa Maldita, do Ambrose Bierce, um conto bem curtinho que está presente nessa coletânea aqui, As Mais Extraordinárias Histórias de Horror. Então vem pra cá amanhã, todo mundo tá convidado pra gente conversar sobre esse conto aqui. Então, tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.